Amém. Eles passaram por um lugar, tiveram certas situações e por causa disso tiveram que sair desse lugar e continuarem com a sua viagem. Enquanto eles continuavam com a sua viagem, a palavra do Senhor, ele vai nos contando que eles foram amontoando fazendas, propriedades, coisas, bens, o que nos faz perceber que eles não eram pobres. Yeah. Eles tinham alguma coisa. Amém. Né? Eles tinham alguma coisa. Amém. Cada um deles carregou as suas coisas e eles estiveram cheios de coisas que a palavra de Deus até faz menção que a terra onde eles estavam já não estava a ser suficiente para que os dois habitassem. Yeah. Por causa daquilo que cada um deles tinha, porque o Senhor havia abençoado ou estava abençoando esses homens de tal maneira que a terra onde eles viviam não foi suficiente. Glória a Jesus. Mas, por incrível que pareça, mesmo assim eles continuaram juntos. Eles continuaram juntos. A terra já não era suficiente, mas eles continuaram juntos. Amém. Aleluia. Até que num dia, enquanto os seus pastores estavam lá a dar de comer, né, os seus gados, as suas ovelhas, cabras, começou a dar uma discussão entre eles. Acredito eu que já estava a haver até escassez de comida para alimentar esses animais. Amém. Por quê? Porque quando este ia para este lado, ele olhava para o outro lado e vinha e não tinha nada. Então os dois viam comida no mesmo lugar. Amém. Se calhar essa comida não seria suficiente para poder dar de comer os animais de um, assim como do outro. E aí começam as contendas. Aí começam os problemas entre os pastores. Amém? Amém. Entre os pastores. Os problemas não começaram com Ló e Abraão, mas começaram com os pastores de Abraão e os pastores do Ló. Sendo eles os proprietários dessas coisas, eles não ficaram alheios àquilo que aconteceu. Eles tiveram a informação. Eles souberam que houve situações aqui entre os nossos pastores por causa disto, por causa disto, por causa daquilo e por causa de acolá. E é aí onde entra a passagem que eu gostaria de compartilhar consigo, que está no livro de Gênesis, capítulo 13, no versículo... a partir do versículo 8. Gênesis capítulo 13, versículo 8. Alguém está lá, diga amém? Amém. Se você já está lá, diga amém. Amém. Passo a ler. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 13, no versículo 8. Então Abraão disse a Ló, depois de terem conhecimento das desavenças entre os seus pastores. Aqui estou a dar continuidade, não se perde. Então Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Volto a repetir. Então Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Jesus. Glória. Quando eu vi essa passagem, eu fiquei muito impressionada com a posição
Yeah. Será que as coisas que nós temos são elas suficientes para desmentir ou desfazer aquilo tudo que nós vínhamos construindo? Yeah. Ele chegou e procurou fazer o quê? Apaziguar, harmonizar isso. A Yeah. dizer, olha, não olhemos isso como um bicho de 7 cabeças. Vamos trazer aqui uma solução. Aleluia. Essa solução que vai ser viável para si, para mim e a nossa irmandade continua. Aleluia. A nossa amizade não fica rompida. Yeah. A nossa amizade não seja colocada no fim por causa dessas coisas. Né? Por causa dessas coisas. E eu comecei a pensar, quantas vezes, mesmo no meio da igreja, só o fato de eu saber que a irmã fulana, que é minha amiga, ou é a pessoa que está mais próxima de mim, está em situação com aquela, eu me solidarizo. Me solidarizo com o quê? Com o conflito, ao invés de procurar o quê? A paz, harmonizar. Yeah. Eu vou saber que a irmã Kátia não está bem com a irmã Carol. Só porque eu converso mais com a irmã Kátia, já não me conheço a irmã Carol. Me já não conheço, eu fico muito boa, né? Não, mudou, porque ele, na irmã Kátia, ela bom, como é me próximo à irmã Kátia. Eu comecei a imaginar, eu disse, e olha que essa situação não foi causada exatamente por eles, foi causada por terceiros. Mas mesmo assim, Abraão não disse nada, ele falou, apagou. Ele sentou e disse, não podemos deixar essa situação ficar assim. Não podemos deixar com que fiquemos assim, porque olha, se calhar os anos já por miliano, até só fizeram bem discutir e vá, mas não. Ele disse, vamos sentar. E mais adiante, ele nos mostra que enquanto eles conversavam com o Ló, depois chegaram ao conselheiro e disse, ok. De fato, já estamos a perceber que a terra não é suficiente. Então, escolha. Nada ao outro de lá. Nada ao outro de lá. E eu pensei, primeiro Abraão é o mais velho. E muitas das vezes, nas coisas, nós damos primazia aos mais velhos. Amém. Aqui na casa acontece. Primeiro são os pastores, depois ele é o mais velho. 2, em termos de posição, como família, ele é tio. Né? E 3, a promessa foi dada a Abraão. Ele abriu mão disso tudo. Ele abriu mão disso tudo, por quê? Porque queríamos dizer que ele sendo mais velho, o que foi dado a promessa, e é o tio, deveria ser ele, se calhar, a sair, ou a escolher, ou a dizer, eu vou para lá e você vai para cá. Impor uma imposição. Já que eu sou mais velho, já que eu sou fulano, então você vai para lá, eu vou, mas não. Ele abriu mão dessas coisas todas. E disse, Ló, escolhe. Quantos de nós aqui na casa queríamos abrir mão? Eles que se vendem, eles, eu não. Yeah. Aleluia. Quantos de nós teríamos esse pensamento, essa forma de ver as coisas, para podermos fazer o que? Preservar a nossa amizade. E quando estivemos aqui na vigília, falou-se muito da questão de ajudadores de destino. Falou-se muito de ajudadores de destino. E eu comecei a pensar que se calhar o teu ajudador de destino é aquele irmão com nhenhaca,
Amém. É o que ele estava nos transmitindo aqui. Porque muitas vezes, quando nós, como homem, ele também era um homem, mas hoje em dia, vou dizer hoje em dia, ainda que seja na mesa, você corre, porque já foi uma energia, e já não está melhor. Na banda, não está ali na frente, para mim está procuramos ver aquilo que nós achamos que é melhor, é bom. Mesmo os dias de hoje, o que acontece? Alô, a ala vai distribuir lá no circular. Vou distribuir a mentir. Mesmo pessoas que trabalham aqui, não falam mas há lá na frente. Ei. Aqui. Bom Se jogo. por alguma eventualidade aparecer alguém que quer entrar, está uma brigada lá fora que está distribuindo emprego. Você mesmo sem saber, é para conhecer aí. Chega lá. Epa. Mas você sabe que aqui no nosso meio há irmãos que não trabalham. Por quê? Porque nós queremos para aquilo que ao nosso ver são boas coisas, são melhores. São melhores. Yeah. Essa é a nossa inclinação, é a nossa natureza. Mas o pai Abraão aqui, eu nem vou dizer pai Abraão, porque aqui até era antes. Ficar com Abraão, todos que eu já era papai, quando já acham sair. Mas para Abraão aqui, ele fez uma coisa diferente. E eu me questionei, quantas vezes nós nos encontramos nessa situação? Ouvimos irmão X, pode ser irmandade aqui na casa, assim como irmandade na família, não estão bem. Você é o primeiro a dizer, é bom, você ainda bem, como a Batuana, permite eu cantar lá no caminho. Ei. E não Misericórdia. buscamos trazer paz aqui, não buscamos trazer harmonia, entendimento dessas duas pessoas. Quantas vezes nos encontramos nessa situação? Quantas vezes nos encontramos mesmo na situação de sermos solidários, porque nós somos solidários e como somos solidários? Mas será que a nossa solidariedade vem para nos fazer chegar mais perto ou é para nos distanciar? A nossa solidariedade, porque nós somos solidários, não vou mentir, nós somos solidários. Nós somos. Mas agora a pergunta é, a solidariedade que nós temos é para nos fazer estarmos mais juntos, preservarmos, né, a nossa amizade, a nossa irmandade, ou é para nos afastar um do outro? Amém. Amém. Onde é que nós estamos? Às vezes até os ministros aqui, ou a própria palavra já diz, quando fala das ofertas, do que vem agora, quando diz que quando te lembrares que não estás bem, porque de todas as formas, Deus ele procura nos ensinar a sermos essas pessoas pacificadoras. Diz que se porventura te lembrares que há alguém na qual você tem contento, não diz que você provocou ou que tenha te provocado, diz só o fato de você se lembrar que está alguém no vosso meio, que você não está bem com ela. Volto a repetir, não está dizendo se você se lembrar que provocou. Yeah. Bueno, outro não importa se foi você quem provocou ou você foi provocado, mas Deus mesmo assim, Ele te chama a ser apaziguador, Ele te chama a ser a pessoa que vai trazer o quê? Paz e harmonia.
Amém, E a amém. paz não é uma coisa que acontece porque simplesmente eu canto. Isso. Paz é uma coisa que tem que estar visível. Yeah. Paz é uma coisa apalpável. Yeah. Apalpável no sentido de nós vimos que lavar, mas quando? Lavar pode lavar no postar, mas já tem lavar para lavar, mas quando? Amém. Por quê? Porque quando vocês estão bem, há frutos. Há frutos. Só o fato das pessoas contemplarem e verem que aqueles estão bem. Há alguém que você está abençoado só com isso. Amém. Há alguém que está sendo abençoado Aleluia. só com isso. Mas às vezes nós somos chamados a refletir acerca disso. E você no seu íntimo, sabe, eu não estou bem com a pessoa X. Yeah. Mas mesmo assim, como ainda é com o olho, casa, pega oferta, ficou fama. Porque ainda é com o olho. E cuidado com fazer as coisas para ele com o olho. Cuidado com fazer as coisas para o tal olho. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Então, amados, é tempo de sermos sensíveis a essas coisas. Porque podemos achar que elas são pequenas, mas são esses pequenos passos. Esse é o seguir dessas pequenas orientações que nos fazem chegarmos longe. Lá fora, as pessoas já acham essas situações. Às vezes, mesmo aqui na casa, falamos do que pessoa X adulta mesmo. A mulher adulta de verdade, sabe por quê? Porque saiu do mundo, porque vivia essas coisas. Eram intrigas atrás de intriga. Era falta de paz. A tipo, ela caindo de ascoelho. Nada, eu caindo de ascoelho. É onde há paz, onde há harmonia, é onde há aconchego, há aquele abraço quente. Chega aqui, encontra também situações de intriga. Não tenho como permanecer. Não tenho como, porque se eu vim para aqui, eu estava à procura dessa paz. E tanto se fala. Mas eu chego aqui, não é isso que eu encontro. Estou a encontrar grupos onde toda hora os líderes, os pastores têm que sentar, porque irmã X e irmã Y não estão bem. Irmão Z e irmão Y não estão bem. Em vez de eu comandar e robota, não comanda para eles nada. Os irmãos não estão bem. Misericórdia. Os irmãos não estão bem, não estão em harmonia. Às vezes não é porque ela é porque ela fica bem e não dá mal. Ei. Yeah. Então é tempo de deixarmos algumas coisas. Amém. O orgulho nunca fez alguém chegar a melhor, a um lugar na qual Deus tenha preparado para si, porque algum lugar te leva, Amém. mas não te leva ao lugar onde o Senhor preparou para si. É tempo de deixarmos de ser orgulhosos, de sermos mesquinhos. Amém. De sermos mesquinhos. O pastor Samuel aqui na vigília, ele estava a dizer: não queremos cristãos Maria Café. Então, basta moenha. Ei, basta moenha. Já? Agora de moenha, meu irmão. De Milton, pá. Não podemos ser assim, irmão. Escutava aí, irmão. Basta dizer moenha. Vou dizer o normal. Não é isso, não tem como termos comunhão. Deus, Ele nos chama a termos comunhão um com os outros. Amém. Mas se nós continuamos com esses tipos de comportamento, qual é a comunhão que nós teremos? Aleluia.
ngani lo sanga Aí, di, sempre é na posição. Oi, ela é só isso. É uma pequena coisa. Que vocês já. Eu estou a falar, vocês estão aí para essa brincadeira. Mas há pessoas aqui que desde o altar, a uma luz não mandam. bom dia irmã Carol Ei, Porque eu falei de panela. Será que importa Fala mesmo inglês. colocarmos em situação a nossa irmandade por causa de um pedaço de frango? nada Porque depois o que dói mesmo nessa situação é isso. Não é uma coisa grande. E de manhã já vem. E depois começa a trazer muro aqui. Enquanto se calhar você que está tendo esse comportamento, tu ajudador do destino, ela, amém ela, amém ela. Mas com a muralha que você construiu, porque agora o muro, pelo menos, e a de propósito, você colocou muralha. yeah. Então, amados, esse é o tempo de nós deixarmos de ser mesquinhos. aleluia Porque isso nos fragiliza Amém. como indivíduos e como igreja no geral. amém Porque isso não nos constrói. Não nos constrói. Está a destruir aquilo que é a essência. Porque Deus nos chama a uma comunhão. E a comunhão não é o fato de pelo menos na Samana. Não é isso comunhão. Comunhão é não saber que qualquer irmão aqui eu posso me aproximar, sou bem-vindo. Não vai mudar de cara. Não vai. Isso é que é comunhão, é saber de mim. Pode me apoiar, mas não é igreja. Amchumiana. E a comunhão não é interesseira. yeah. A comunhão não é interesseira. Eu só posso sentar mais com isto aqui. Veja a fama. Não. Na comunhão não entra isso. Comunhão não olha para aquilo que tu tens ou que podes dar. Não tem nada a ver com isso. Mas nós começamos a trocar as coisas. Paramos de nos focar naquilo que nos chamou. E começamos a ver aquilo que Deus nos deu, as nossas fazendas. E levamos delas para medir se eu posso ligar com aquele irmão ou não. Yeah. Mas não é isso. Não é isso. A palavra de Deus no livro de Romanos 12, é isso, 12, 18. Peço para alguém abrir. 12, 18 ou 18, 12. Romanos 12, 12, 18. 12, 18. Se alguém está lá, peço para me ajudar a ler. Romanos, se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Amém? A Bíblia no livro de Romanos 12, 18, conforme leu o irmão John, diz se possível. Se possível, vamos buscar ter paz com todos. Então, essa responsabilidade estão a dar a ti, estão a dar a mim, estão a dizer em outras palavras que você pode escolher ter paz. Paz não é um sentimento. Não. Estou a sentir que tenho paz. Paz não é um sentimento. É uma escolha que você pode fazer. Aquele irmão me fez aqui, mas eu escolho ter paz com ele. amém Nós somos dados a responsabilidade de ser as pessoas, vamos trazer harmonia. Mas eu porque aquele irmão, sei o que ele quer. A atitude daquele irmão não é da sua conta.
Isso é doloroso. Isso é doloroso. O irmão Osvaldo, ele postou um ensino ali no nosso grupo, não sei se todos estão, mas aquilo é verdade. Os nossos comportamentos, em algum momento, nos fazem dar uns trabalhos aos nossos pastores bíblicos. Por causa disso, no anigampismo, eles já fazem a parte deles, mas como ele ia chegar, eles precisam imprimir mais por nossa causa. Por nossa causa. Por nossa causa. Yeah. Imagina a situação em que se calhar Abraão e Ló, eles tivessem discutido. Já que não nos querem guerra, tudo bem, eu estou aí. Porque a palavra de Deus já não continua. Se nós não errar, acho que é no próximo capítulo. No próximo capítulo. Que o sítio onde Ló escolheu, ele foi invadido. E eles tiveram que ser levados. Então havia um perigo de rompermos os nossos laços. Eles esteve em perigo, entraram lá na terra onde eles estavam, Sodoma e Gomorra, levaram eles cativos para um outro sítio. E isso, quando chegou aos ouvidos de Abraão, ele levantou-se logo. Não, mas na casa logo na minha porta, na barriga dele. Foi resgatar o seu irmão. Resgatou a ele, resgatou a família dele e resgatou os bens. Mas imaginem vocês, se eles tivessem se deixado levar com os comportamentos dos seus pastores, vagabundo. Estão a ver a gravidade em algum momento de queremos romper a coisa? O que teria acontecido de Ló? O que teria acontecido? Se calhar, até podia conseguir fugir, mas já não tinha família. As coisas dele já estavam lá, as coisas que ele lutou tanto para conquistar. Teriam ficado. É assim como acontece. Às vezes nós olhamos lá, é a Bíblia. São pessoas também que passaram por a mesma situação. Se elas passaram, conseguiram ultrapassar, então nós também podemos ultrapassar. Amém. Nós também podemos ultrapassar. É possível. É possível. Então, amados, eu não vou me prolongar aqui. Senão ainda falo coisas que não têm nada a ver. Mas a minha essência é essa. Amém. Não rompa relacionamentos. Não rompa relacionamentos. Eu também nem tenho nada a ver, eu nem vou precisar dele para nada. Mentira. Mentira, irmão. Não minta para si mesmo. Aleluia. Isso serve tanto aqui na casa, assim como lá na sua família. Aquele que, não é ele que visita aquela ali. Aí é, vou falar da cama, vou falar com aquela minha tia. Aquela para mim os me ouve. Isso também é uma forma de trazer dissensões até na tua família. Até na tua família. Porque um e o outro tinham, já vão se ligar para se procurar esclarecimento. Eu tinha dito que não, porque você, já vou discutir já, entre nós, já vou discutir. Isso tudo porque partiu de ti. Não soube como tratar. Não soube como tratar. Então vamos voltar, amados. Vamos voltar. Amém. Ao primeiro amor. Está vendo? Você está apaixonado. Eu me dela, só que aquela ali é essa de cozinha. Você não ouve. Vou falar de neve. E depois ainda tem a audácia de dizer, ainda ficou na Uxanga. Você tem essa audácia de ainda ficou na Uxanga. Por quê? Porque aquilo anima. Então é possível também você nos animar aqui entre nós. Amém. É possível. Aleluia. Você animar isso Glória a Jesus. aqui entre nós. Amém.